você tem vivido a sua vida hoje não determinará como será o fim dela. Em Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Você talvez tenha entrado nesse vídeo se perguntando por que realmente você clicou nele e se era para você. Veja ele até o fim e tire suas conclusões. E a pergunta de hoje é a seguinte: como você tem vivido a sua vida? Talvez você tenha vivido a sua vida focado no seu trabalho, focado nos seus afazeres, nas coisas que talvez hoje estejam cansando a sua mente, cansando o seu corpo de forma extrema. Você talvez esteja aqui nesse vídeo, talvez procurando algo, uma resposta pro seu cansaço, o cansaço mental que você esteja sentindo, um cansaço corporal. E eu creio que Deus ele pode falar com você através desse vídeo. Eu creio mesmo, porque eu vou falar o que está escrito na palavra dele. Então, não é sobre mim, não é sobre quem está aqui, não é sobre uma câmera, não é sobre um vídeo no YouTube, mas é sobre o que Deus quer falar com você através desse vídeo, através de qualquer um outro que esteja aí falando da palavra de Deus. Espero mesmo que Deus fale com você. E em Eclesiastes 7:8 diz isso, né? Que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Talvez esse Deus esteja te chamando hoje para que você possa começar a focar em algo que talvez você tenha negligenciado durante todos esses anos. Talvez durante os anos da sua vida você nunca tenha parado para olhar para coisas simples do seu dia a dia. Talvez você nunca tenha parado para olhar o céu à noite, olhar as estrelas. Talvez você nunca tenha parado para meditar e pensar, cara, qual é o meu propósito de vida? O que eu tenho que fazer para que eu possa me sentir completamente realizado, realizada? Porque Deus ele nos chama para isso. Ele nos chama para sermos influência e influência boa, não influência ruim. E por que eu comecei citando esse versículo que está em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas? Porque você pode ter começado a sua vida talvez toda errada, mas também você talvez não ache que sua vida esteja toda errada. Muitas vezes isso já aconteceu comigo, eu focando em coisas que não iriam me acrescentar, perdendo tempo com coisas fúteis do dia a dia. Muitas vezes a rede social ela nos prende, nos deixa reféns dela. A gente para no Instagram, no nosso tempo livre, fica rolando o Instagram, talvez rolando no YouTube, não assistindo um vídeo como esse que vai te agregar em algo, mas assistindo qualquer coisa que não vai te agregar e não que, sei lá, um vídeo de entretenimento não seja legal, mas nós precisamos entender o tempo de assistir algo que vai nos entreter, porque a gente precisa desse escape, e também algo que vai fazer a gente crescer. Então, o que você tem feito com a sua vida hoje? Essa é a pergunta do vídeo. E isso que eu falei, essa frase que como você tem vivido sua vida não determinará o fim dela, é porque você pode mudar. Se você tá aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo, você não morreu, você está aqui, você tá vivo. Então, se você tá vivo, você tem chance de mudar. Sua vida, quando você está vivo, você tem chance de transformar ela. E só você pode transformar a sua vida tomando as decisões certas. E com a ajuda de Deus, é claro, porque sem a ajuda dele a gente não tem força pra fazer o que é certo, a gente não tem força pra transformar a nossa vida pela nossa própria força, né? A gente pode achar que sem Deus nós conseguimos, né, pela nossa própria força, mas não, porque somente ele pode nos dar força. E o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E nós precisamos ser assim. Nos dias tristes, nos dias que estamos fracos, nos dias que estamos passando dificuldades, nós precisamos olhar para cima e falar assim: Deus me ajuda, porque o seu poder
se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, né? Eu também deixei aquele versículo bem famoso dele aqui escrito para vocês, que é: porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele vivia uma vida para Deus após ele se converter, porque ele entendeu que nada mais importava a não ser a pregação do evangelho, a não ser Deus na vida dele. Então ele começou a viver a vida dele única e exclusivamente para Deus. Mas é claro, sem deixar as responsabilidades de lado, porque ele sabia o que ele faria, ele sabia qual era o seu propósito. Então, o apóstolo Paulo, ele começou a vida dele de uma forma muito errada, talvez para os humanos não era errado, mas para Deus era. E no meio da vida dele, ele transformou essa vida porque ele teve um encontro com Jesus e ele foi transformado. E aí, o apóstolo Paulo passou a viver uma nova vida. Então, isso corrobora para a frase do vídeo, que é: como você tem vivido sua vida hoje não determina como será o fim. Por quê? Porque Deus pode mudar a sua vida hoje. E você pode começar a viver algo totalmente diferente do que você tem vivido hoje. Menos cansado, menos fadigado, menos fadigada, menos triste, mais feliz, com mais senso de propósito. Porque o nosso propósito tem que ser ajudar pessoas, fazer com que pessoas se tornem pessoas melhores. E esse é meu intuito com esse vídeo. Que você se torne uma pessoa melhor, que você possa, de alguma forma, aprender algo com esse vídeo. Não sei se você aprender algo com esse vídeo, você pode colocar aqui nos comentários, se Deus falou com você. Mas o meu propósito é fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Porque eu gravando esse vídeo também, eu começo a me tornar uma pessoa melhor. E é isso que eu tenho buscado todos os dias. Tenho buscado isso para que a minha família seja mais feliz, porque eu tenho uma esposa e um filho de 10 meses que vai fazer 11. Então, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu tenho buscado isso. E eu tenho buscado isso em Deus. E por isso que eu vivo para Ele. E eu olho hoje não só para esse mundo aqui, para essas coisas terrenas, mas eu olho para a eternidade, que é onde eu creio como cristão hoje, né? Porque eu sou cristão. Eu creio que eu viverei na eternidade para sempre com Deus, então eu preciso fazer as coisas para que a minha vida na eternidade com Cristo esteja garantida. E foi Jesus que mudou minha vida. Eu vivi a minha vida de uma maneira antes de me converter, e hoje, depois de convertido, a minha vida foi completamente transformada e o início da minha vida não determinou e não vai determinar como será o fim dela. Porque hoje, graças a Deus, a minha vida foi transformada e eu tenho vivido uma vida melhor, né, para Ele, buscando ser uma pessoa melhor, buscando me instruir, buscando crescer e buscando influenciar pessoas também a crescerem, influenciar você. Então, espero muito que esse vídeo tenha te encontrado e feito você refletir de alguma forma sobre como você tem vivido a sua vida. Busque viver sua vida da melhor maneira, busque viver sua vida para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver em todas as áreas, para que você possa ser uma pessoa menos cansada, menos triste, porque muitas vezes também a gente tem feito coisas que só tem nos deixado cansado, tem tomado nosso tempo e não tem surtido efeito, não tem feito a gente prosperar. Mas o prosperar que eu digo aqui não é só mente de dinheiro, né? É prosperar na nossa vida, no amor, na nossa vida, na nossa alegria, né? Prosperar no nosso estilo de vida. Se cerque de pessoas incríveis, se cerque de pessoas que vão te jogar pra cima, que vão te levar pra um lugar melhor, porque é isso que Deus quer pra você hoje. Amém? Espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, que teremos aqui reflexões diárias,
palavras focadas na Bíblia, com certeza. E, enfim, conversas sobre Deus e alguns conselhos para você e para mim também, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.